E eu começo com vocês falando sobre a repercussão de ontem, um encontro que chegou quase perto da madrugada entre representantes do governo e do Legislativo. Os ministros Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, se reuniram com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, na noite desta terça-feira, na residência oficial da Câmara, mas a reunião terminou sem medidas práticas, sem um desfecho, portanto, o impasse sobre o IOF continua. Pelo lado do governo, houve a defesa ali, tanto da Gleisi quanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manutenção do decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em maio deste ano, que aumenta a cobrança do IOF. No Legislativo, a leitura ainda é de que o assunto precisa ser alinhado entre os poderes antes do dia 15, antes da audiência proposta pelo ministro Alexandre de Moraes sobre uma conciliação em torno do assunto. Na semana passada, Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, relator das ações sobre o IOF no Supremo, suspendeu os efeitos dos atos do governo e do Congresso relacionados ao aumento do IOF e determinou, consequentemente, tanto a apresentação até sexta-feira de argumentos dos dois lados, quanto, posteriormente, uma mesa redonda de conciliação, audiência marcada para o dia 15 de julho. Relatos que chegaram a mim hoje dão conta de que os chefes das casas legislativas teriam até se frustrado com a insistência do governo em defender o decreto do governo. O que, na avaliação, o decreto presidencial, no caso sobre o aumento do IOF, na avaliação do Davi Alcolumbre e do Hugo Motta, precisaria resultar num eventual recuo do Congresso sobre a derrubada do IOF, que não vai acontecer. Hugo e Alcolumbre têm rejeitado essa ideia do governo e cobrado alternativas complementares. Alternativas não só complementares, mas que sejam uma saída, de fato, para a derrubada desse decreto. Substituam o decreto que foi apresentado pelo governo. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional têm até sexta-feira para apresentar ao Supremo essas respectivas argumentações jurídicas sobre o IOF. Por que derrubou, por que quis manter. A ideia do parlamento é que tanto o executivo quanto o legislativo estejam alinhados sobre o assunto antes da audiência de conciliação, mesmo que defende o AGU, Jorge Messias. O presidente Lula já indicou que pretende se reunir com os presidentes do legislativo, Hugo e Alcolumbre, nesta semana ainda. Não há data para isso acontecer. Lula se reuniu ontem com a sua equipe, primeiro para azeitar o discurso internamente, antes de sentar com o Hugo e Alcolumbre. Apesar dessa falta de consenso que a gente pontua aqui, de terem saído da reunião sem um efeito prático, Hugo e Alcolumbre avaliaram que a reunião de terça serviu para a retomada do diálogo entre os poderes. É a mesma sensação que tem também Gustavo Uribe, o governo federal. Todo mundo falando essa palavra bonita, que toca o nosso coração. Que palavra carinhosa, Uribe. Vamos dialogar. Agora, dialogar para chegar aonde, Gustavo Uribe? Porque, olha, no Palácio do Planalto hoje, a percepção que eu tenho, conversando com o entorno da Gleisi, até mesmo ali na Fazenda, e os dois estão alinhados nisso, junto ao presidente da República, é da defesa da manutenção do decreto do presidente. Quer dizer que eles não podem alterar alguma coisa, chegar ali num consenso sobre o mérito da proposta? Não, há caminho para isso. Mas a gente sabe o quanto que o presidente Lula ficou furioso com a derrubada desse decreto pelo Congresso Nacional. Diz que ele já tinha criado ali uma afeição, uma amizade, uma relação de confiança com os dois presidentes do Legislativo e que isso acabou com essa votação que culminou numa derrota ao governo, consequentemente, ao próprio presidente. Então, ontem, Uribe, daqui a pouco eu vou detalhar isso melhor, quando reuniu a sua equipe, fez questão de fazer isso, para que todos chegassem na mesma página para conversar com o Congresso Nacional, o presidente foi enfático para mandar um recado para o Congresso de que ele não vai recuar sobre o que ele considera uma prerrogativa constitucional do Executivo. Recado esse que foi dado ontem.
Por isso que tem alguns integrantes do Congresso Nacional com que eu conversei hoje, Tainá, que falam em um meio termo, ou seja, mantém o IOF para alguns pagamentos, mas não para todos. Alguns títulos você não tem mais a cobrança, porque são as grandes críticas em relação ao IOF. Então o governo poderia sair pela tangente, só que para isso precisa de outra fonte de arrecadação. E Fernando Haddad é muito direto quando conversa sobre esse assunto. Ele diz que o Congresso Nacional precisa apresentar alguma alternativa. Há vários projetos para arrecadação e aumento da arrecadação governamental, ou pelo menos para diminuir o déficit público, mas o Congresso Nacional não se compromete a votar. A gente teve agora reajuste para os militares. Estava se discutindo no Congresso Nacional o oposto, uma idade mínima para baixar o peso da previdência dos militares. Aí o Congresso Nacional vai e aprova aumento para militar. O que a gente está vendo é o seguinte, que o Congresso Nacional cobra, mas não faz lição de casa. E Luiz Inácio Lula da Silva, de uma maneira ou outra, chega empoderado para esse debate. Porque as redes sociais, nas últimas semanas, deu razão a ele em relação àquele embate da narrativa sobre o Congresso Nacional não estar fazendo a lição de casa. Então a gente precisa ver quem vai ceder primeiro, se o ministro Fernando Haddad consegue chegar ao meio termo e se o Congresso Nacional apresenta novas fontes de arrecadação.